O Brasil tem uma chance real de ganhar o Oscar esse ano, mas o que vai determinar se isso vai ou não acontecer não é a qualidade do filme Ainda Estou Aqui, porque o Oscar não premia o melhor filme. O Oscar premia as melhores iscas de Oscar. E para você conseguir entender isso, a gente tem que voltar a um dos momentos mais absurdos da história do Oscar. E então você vai saber se realmente a gente tem uma chance de ganhar o Oscar esse ano. Vamos voltar para o Oscar de 2017. Guys, I'm sorry. No, there's a mistake. Moonlight, you guys won Best Picture. This is not a joke. Moonlight has won Best Picture. Moonlight, Best Picture. A maior surpresa desse ano não foi a troca dos envelopes, e sim o nome do filme que estava no envelope como o melhor filme do ano. Porque Moonlight estava concorrendo contra excelentes filmes. Você tinha o perfeito filme A Chegada, do Denis Villeneuve, uma obra de arte em todos os sentidos. Tinha a adaptação da peça Um Limite Entre Nós, com uma atuação perfeita da Viola Davis, que por sinal ganhou o Oscar nesse ano merecidamente. Também tivemos o segundo roteiro do talentoso Taylor Sheridan com o filme A Qualquer Custo, a história real retratada em Estrelas Além do Tempo sobre mulheres negras na NASA, um dos melhores musicais de todos os tempos, La La Land, uma das histórias reais mais impactantes e comoventes do cinema com Lion, uma história comovente com Manchester à beira-mar e, claro, o retorno glorioso de Mel Gibson na cadeira de diretor com o maravilhoso Até o Último Homem. Praticamente, se qualquer um desses ganhasse, faria sentido, mas o que quase ninguém esperava é que o vencedor seria Moonlight. A verdade é que A Chegada, de Denis Villeneuve, nunca teve nenhuma chance de ganhar. A mesma coisa para Até o Último Homem ou A Qualquer Custo, nem mesmo La La Land, porque essa não era uma disputa de melhor filme. Essa era uma disputa da melhor isca de Oscar. O conceito de Oscar bait, ou isca de Oscar, é antigo, mas permanece com o mesmo significado. Basicamente, ele precisa bater 3 requisitos. O primeiro seria ser lançado no final do ano anterior ao Oscar, o segundo, fazer uma boa propaganda, e o terceiro, ter uma mensagem identitária, uma mensagem ideológica alinhada com os objetivos da academia que entrega o Oscar. Vamos começar com o mais fácil, que é o período do lançamento. O primeiro ponto é o mais simples. Vamos pegar o exemplo de Duna. Duna 2 foi um dos melhores filmes feitos em 2024, lançados em 2024, com atuações muito boas, uma cinematografia belíssima, um trabalho genial de Denis Villeneuve como diretor, mostrando que ele é um dos melhores diretores da atualidade. Se você não conhece a filmografia do Denis Villeneuve, recomendo que você assista todos os filmes dele, porque esse cara é simplesmente genial. Tenta o filme Incêndios, Incendie, que é um dos melhores filmes que ele já fez e um dos melhores filmes da história. Então, Denis Villeneuve é um cara genial. Só que ele lançou Duna lá no começo do ano passado, em fevereiro. E faz muito tempo, foi quase um ano antes do encerramento dos votos para o Oscar. Essa distância faz com que esse filme se torne um candidato fraco para o Oscar. Ele pode até ser lembrado, ele pode até tentar fazer um pouco de campanha, mas isso não consegue, pelo menos no caso desse filme, provavelmente não consegue suprir o fato de que ele foi lançado muito antes da janela esperada tradicionalmente para lançar filmes candidatos ao Oscar. Você vai perceber que boa parte das vezes que você vai ver os filmes que estão concorrendo no Oscar, você vai ver muitos nomes de filmes que ainda nem foram lançados no Brasil ou que estão passando agora no cinema. Você pensa, peraí, mas o Oscar é do melhor filme de 2024, mas eu tô assistindo em 2025? Bom, porque os filmes foram lançados, a maioria deles no final do ano nos Estados Unidos e estão chegando no Brasil, boa parte deles apenas agora no começo de 2025. Então a primeira estratégia que os filmes fazem para conseguir concorrer e ter chances no Oscar é lançar o filme perto do final do ano, e Ainda Estou Aqui cumpriu com esse requisito, junto com todos os outros concorrentes dele. Agora, o segundo critério para você ser um Oscar bait e ter chances de ganhar o Oscar
é você fazer propaganda. Lembre-se, Oscar não é a premiação do melhor filme, mas do melhor Oscar bait que fez a propaganda do jeito certo e que tinha uma mensagem que se alinhava com o propósito da academia, que foi lançado no período que eles gostam. Então, é uma combinação de fatores que não necessariamente está ligado com a qualidade do filme. Então, a propaganda, ela pode fazer com que bons filmes fiquem de fora. Pegue, por exemplo, o belíssimo filme Pequenas Coisas Como Estas, com Cillian Murphy. É um filme baseado no livro de uma das melhores autoras da atualidade, Claire Keegan. É um filme lindo em todos os aspectos, produzido pelo Ben Affleck e pelo Matt Damon, mas esse filme nem sequer foi considerado pro Oscar. E um dos motivos é esse cara, o Cillian Murphy. Se você conhece um pouco da vida do Cillian Murphy, sabe que ele é um cara extremamente reservado, que odeia dar entrevistas e odeia sair viajando por aí, fazendo o que, quando você quer concorrer ao Oscar, você tem que fazer: ir em todos os países, dar entrevista para todo mundo. Coloca no YouTube o nome Fernanda Torres Interview em inglês e você vai ver um monte de entrevistas que a Fernanda Torres está dando para tudo quanto é gente lá nos Estados Unidos e em todos os lugares do mundo, porque ela tá viajando pra caramba, tá cansada pra caramba para promover o seu filme, para que esse filme seja discutido, para que ele esteja na boca das pessoas e então os votantes da academia sintam-se inclinados a votar no seu filme. Cillian Murphy não tá interessado em fazer isso. Ele gosta de ficar na casa dele, lá na Irlanda, com a família dele, bem tranquilo. Ele odeia fazer isso, tanto que nas entrevistas que ele participou para o filme Oppenheimer, você via claramente a cara de tédio, cansaço que ele tava, e ele foi praticamente obrigado pelo Christopher Nolan a participar desse processo de propaganda para Oppenheimer, o que garantiu a vitória dele, obviamente, merecidamente, porque a qualidade da interpretação dele foi realmente insuperável, a não ser pela qualidade da interpretação dele agora nesse novo filme, Pequenas Coisas Como Estas. Tá perfeita a atuação dele, mas ele nem sequer foi cogitado pro Oscar, porque ele não tá interessado em sair fazer campanha pro Oscar. Esse é um dos principais motivos de esse filme nem ser considerado, nem ter sido aventado pro Oscar. Existem outros motivos, claro, mas isso é muito, muito impactante. E por falar em propaganda, é claro, a gente não consegue deixar de falar de Emília Pérez. Essa coisa abjeta que é esse filme só conseguiu chegar onde está graças à propaganda, uma propaganda que estava dando muito certo até a Carla Sofia Gascon mostrar a pessoa abjeta que ela é, com as coisas horríveis que ela já falou. Mas a propaganda é a alma do negócio. E agora nós chegamos no terceiro motivo, ou terceiro princípio básico de um Oscar bait, de uma isca de Oscar, para que seja considerado realmente um forte candidato para o Oscar. Você tem que estar alinhado ideologicamente com aquilo que a academia quer apresentar. Pensa no Oscar de 2017. Até o Último Homem era um filme sobre um herói de guerra que salvou dezenas de pessoas sem precisar disparar um tiro sequer. Uma mensagem que poderia ter sido deturpada pela academia e interpretada como um filme anti-armas, mas esse filme nunca teve chances de ganhar o Oscar porque, bem, ele foi dirigido pelo Mel Gibson. Isso anula qualquer chance da obra ganhar. La La Land foi um dos melhores filmes do ano, o melhor musical das últimas décadas, com atuações brilhantes, músicas maravilhosas e uma história de amor atemporal. Mas pegou leve na mensagem ideológica. Então, ficou óbvio que ele não ia ganhar. O Seth Meyers, que é um apresentador de TV norte-americano, ele até fez uma sketch muito legal mostrando um filme fictício chamado Oscar Bait, onde ele mostra todos os principais elementos que um filme isca de Oscar precisa ter. Dá uma olhada. Oscar Bait checks off all the boxes. Racial tension. Can I help you with your groceries? Haven't you done enough, Whitey? We the only two black faces surrounded by a sea of over-caffeinated white people patrolled by the trigger-happy LAPD. Latent homosexuality. Thanks for shopping with us. Here's your change. With vague dialogue that sounds sort of profound. That's the thing about a coal mine. You never know how deep it goes. It's like my dad used to say, what's remembered lives.
What a strange girl you are. Why? E assim aconteceu ano após ano. O filme que realmente tinha chance de ganhar o Oscar era o filme que era mais Oscar bait, que tinha uma mensagem ideológica forte, que também estava lançado no momento correto e com uma boa estratégia de propaganda. Pelo menos até o ano passado. Porque ano passado aconteceu uma exceção que realmente foi muito importante, porque Oppenheimer ganhou como o melhor filme. Oppenheimer foi lançado em julho de 2023, ou seja, longe da janela de lançamentos prevista para a candidatura para o Oscar tradicional. Oppenheimer é um filme campeão de bilheteria, amado pelo público e amado pela crítica, algo que a gente não via há muito tempo. Houve uma época em que o Oscar premiava coisas que as pessoas assistiam e gostavam. O Oscar premiou Titanic. Todo mundo assistiu Titanic, todo mundo gostou de Titanic. O Oscar premiou O Senhor dos Anéis e fez sentido. É um filme maravilhoso. Então teve uma época em que o Oscar realmente reconhecia os melhores filmes, não apenas nesses critérios muito subjetivos e ideológicos, mas em critérios pragmáticos de uma obra de qualidade e que alcança um bom volume de pessoas e consegue ter uma qualidade de direção e apresentação da sua mensagem muito bem feita, como acontecia. Isso a gente viu novamente com Oppenheimer. Ele se tornou uma exceção e todo o efeito da Barbieheimer fez com que um pouquinho mais de pessoas quisessem assistir o Oscar. Mas não mudou muito a trajetória decadente de audiência do Oscar, fazendo com que ainda estejamos em uma das maiores baixas históricas de audiência do Oscar. O que temos certeza é de que as duas maiores bilheterias foram colocadas ali apenas tentando atrair alguns fãs que, inocentes, acreditam que Duna 2 e Wicked poderiam ganhar o Oscar só porque são excelentes filmes e de grande sucesso, e provavelmente vão ficar decepcionadas. Eles até chamaram o Conan O'Brien para apresentar a cerimônia, meu apresentador de talk show preferido dos Estados Unidos, um dos homens mais legitimamente engraçados da América, mas que gosta muito de fazer piada autodepreciativa e provavelmente não vai se arriscar tirando o sarro de Emilia Pérez como o Ricky Gervais faria. E como o próprio Ricky Gervais já comentou uma vez, essa é uma premiação absurda. Eles não descobriram a cura para o câncer, não entraram num prédio em chamas, nem passaram horas dando aula para uma classe de adolescentes no interior de São Paulo numa sala sem ar-condicionado com sensação térmica de 48 graus enquanto faz as contas para descobrir se vai ter que vender o cachorro, vender a alma, casar com uma velha rica e conseguir pagar as contas no final do mês, enquanto lembra que um cara que não sabe soletrar problema ficou milionário falando receba. Receba, o cara da luva de prender é o melhor do mundo. Mas essa ainda assim é uma festa de prestígio, uma festa para a qual você não foi convidado, mas que pode entrar como penetra enquanto ouve os comentários sem graças do pessoal da Globo que fica tentando traduzir as piadas da cerimônia. O Brasil nunca esteve tão perto de ganhar um Oscar. Ainda Estou Aqui está concorrendo em 3 categorias: melhor filme estrangeiro, melhor atriz e melhor filme. A Rede Globo espera faturar 17 milhões de reais com a noite do Oscar, cobrando quase 6 milhões de reais por cota de anúncio na noite do dia 2 de março. E apesar de existir uma chance real de nós termos o primeiro Oscar brasileiro, existe também uma chance real de nós perdermos para Emilia Pérez, um dos piores filmes já feitos na história do cinema. Apesar de todos os méritos de Ainda Estou Aqui, não existe dúvidas de que esse talvez seja um dos piores anos da premiação do Oscar. Não apenas pelas polêmicas envolvendo as falas controversas de Carla Sofia Gascon, ou sua péssima atuação e as músicas horríveis do seu filme, ou uso de inteligência artificial aqui e em O Brutalista, mas porque este seria o ano em que o Oscar seria disputado por filmes que quase ninguém viu e seria assistido por pouquíssima gente. Seria. Porque o fenômeno do Oscar está acontecendo. O Brasil comprou a ideia de que estamos concorrendo ao Oscar e entrou na torcida de tal forma que dezenas de canais americanos começaram a surfar na onda do hype de Ainda Estou Aqui fazendo análises do filme e defendendo sua possível vitória. As visualizações de temas relacionados ao Oscar nas redes sociais aumentou consideravelmente, isso porque o Brasil é o 3º país que mais usa redes sociais no mundo e o público está engajado nessa disputa. Então a academia acertou ao indicar o Brasil e tentar capitalizar em cima de um público estrangeiro, porque a verdade é que o Oscar morreu. Já faz algum tempo. Essa premiação não significa quase nada no mundo real, mas ainda assim ela pode mudar de vez
o rumo do cinema brasileiro. E agora a pergunta que todo mundo está se fazendo é: será que a gente finalmente, já que a gente tem um sucesso de bilheteria com Ainda Estou Aqui, uma projeção internacional e premiações diversas, será que finalmente a gente vai ver o reavivamento do cinema brasileiro? E a resposta é não. Porque o Brasil nunca perde uma oportunidade de perder uma oportunidade. E porque Ainda Estou Aqui é uma exceção. E ele é uma exceção porque o jogo do cinema brasileiro é projetado para criar dezenas, centenas de filmes ruins todos os anos e não dá chance para criar exceções, a não ser que a pessoa tente jogar fora das regras tradicionais estabelecidas, como foi o caso de Ainda Estou Aqui. Um forte abraço e arrivederci.